eu sou a Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 Minuto a Sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram, chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. Achei legal a oração da Josi em relação a deixar a palavra falar, né? Através das nossas bocas. Era isso que eu estava conversando com a Fabi essa semana, né? Da importância de deixar a palavra ser a palavra, né? Deixar a palavra falar o coração das pessoas e deixar que o próprio Espírito no coração das pessoas traga a aplicação, né? Que as pessoas estão buscando a cada momento. E vamos começar por aí, então, né, lendo simplesmente a palavra. Vamos concentrar aqui, chegando em Filipenses 3, nos versículos de 1 a 11. A gente vem, então, aí, né, falando sobre alegria lá desde o início, falamos sobre a luz que brilha através de nós, né, por estarmos em Cristo. E Paulo termina o capítulo 2 dando recomendações, né, a respeito ali de Timóteo, algumas orientações sobre Epafrodito também, animando os irmãos a respeito daquela situação ali que Epafrodito tinha vivido e fazendo recomendações, né. E aí ele conclui essa ideia, né, já no capítulo 3, que os capítulos foram divididos depois, na verdade isso era uma carta inteira, né? Ele conclui a ideia desse trecho da carta dizendo: finalmente, meus irmãos, para além de todas essas recomendações, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Aquela coisa que a gente vê através da Bíblia, né? Às vezes Deus repetindo a mesma coisa 3 vezes, Jesus falando em verdade vos digo, né? Então essa coisa da repetição, e aí trazendo um pouco para o nosso mundo, né, de mãe, a coisa da repetição, repete, e Paulo nos dá um ótimo ânimo, né? Que não, para ele não é cansativo repetir, porque é uma segurança. Que perspectiva bacana, né? Que é uma segurança para você. Para você que está ouvindo, eu repetir é uma segurança. Então, eu achei legal isso daqui. E aí, vamos ler. Fabi, deixa eu aproveitar essa palavra segurança. A gente, na nossa vida, fica buscando sempre por segurança em alguma coisa, né? Eu quero estar segura no trabalho que tenho, eu quero estar segura porque eu quero ter uma casa, eu quero estar segura para não precisar usar o transporte público tendo um carro, tendo uma moto, o que quer que seja. E essa perspectiva de Paulo, ela é interessante, porque essa segurança é no Senhor, né? E na palavra dele. Então, esse finalmente, na realidade, é uma super base para a gente, né? Onde a gente tem segurança e alegria, né? Então, repetir a palavra de Deus sempre vai ser benéfico para a gente, né? E aí, a leitura dela, com certeza, já vai falar os corações por si só. Sim. E você falando isso da segurança, né, das necessidades, eu lembrei da pirâmide de Maslow. Não sei quantos que estão ouvindo a gente conhecem a pirâmide de Maslow, mas tem lá uma pirâmide, né, que o Maslow propôs, é um estudioso, e ele propõe que primeiro a gente precisa ter as necessidades básicas resolvidas, né? Então, segurança, alimentação e tal. Aí depois você vai para outro nível de necessidade até chegar lá na autorrealização, né? Passando por afeto, enfim. E a gente pode colocar uma camada abaixo de tudo, né? Que é Deus, né? Que a gente está em Cristo, né? E aí, a partir daí, a gente ir buscando na vida todas essas outras coisas que nos trazem segurança, porque tendo o Senhor, né? Todas essas coisas vão ser realizadas. E aí ele continua, né, com... vamos ler, né, alguns parágrafos aqui. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão.
Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Então, o que Paulo está trazendo aqui é aquilo que a gente falou lá no início, né? Ele vai falar bastante sobre alegria, gratidão, essa amizade que eles têm, mas ele também aproveita para falar sobre esse pessoal que está tentando fazer com que eles acreditem que a graça não é suficiente, que existe uma camada antes da graça, que é, olha, Jesus era judeu, né? Então precisa primeiro ser judeu para depois, né, aceitar a graça, e aí vai ficar tudo bem. E aí Paulo fala, gente, não é por aí, nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito. Aliás, a carne, né, ela não ajuda em nada na adoração. Pelo contrário, ela afasta, ela atrapalha. Toda vez que eu quero adorar a Deus, eu tenho que matar a minha carne. É o Espírito de Deus que me leva a querer adorar, que me capacita a adorar, que me ensina a adorar, né? Que me conecta com Deus. A carne não tem nada a ver mais, né? Aliás, a carne, ela nunca foi suficiente, né? Ela nunca, os preceitos da carne, as coisas que a gente faz na carne, nunca foram suficientes. Jesus Jesus veio para mostrar isso, né? Então, e aí ele vai falar, né? Se fosse por isso, né? Embora, lá no versículo 4, embora eu mesmo já tivesse razões para ter tal confiança. Se era para alguém confiar na carne, aí ele vai começar a discorrer, né? As credenciais de Paulo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E olha só, eu é que estou falando para vocês que não é para confiar. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, check. Né? Pertencente ao povo de Israel, check. A tribo de Benjamim, check. Então ele vai fazendo assim, cara, se era para alguém confiar, né? Verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se tem um cara que era para acreditar que essas coisas eram alguma coisa para alcançar Deus, eu é que deveria, né, ser o maior de todos. E a gente pode pensar no que a gente às vezes pode se enganar achando que pode nos aproximar de Deus, né? Nossos títulos, porque eu sou pastor, porque eu sou líder das mulheres, então isso garante que eu vou estar perto de Deus? De jeito nenhum, é o que Paulo está falando, né? Os diplomas, mestrado em teologia, doutorado em fim dos tempos, doutorado em apocalipse. Gente, se o princípio tá errado, o cara vai ser doutorado errado. Entende? Então, assim, não é pra gente se fiar nesse tipo de coisa. Histórico, eu fundei a igreja, né? Os meus pais, né, os meus avós chegaram nessa cidade primeiro e fundaram essa igreja. Então, por isso eu tenho a garantia de que estou perto de, sabe? Foi por herança. Obras, né? Eu alimento moradores de rua, uma vez por mês eu vou, né? Faço evangelismo, não sei o quê. Isso não garante que a gente vai estar perto de Deus. Atitudes de dizimar, falar de Jesus, essas coisas não trazem a gente para mais. Não é isso que vai fazer a gente ficar perto de Deus. Porém, todas essas coisas podem ser consequências muito frutíferas e muito boas da gente simplesmente estar em Jesus. Né? Essas credenciais da carne, Fabi, que Paulo traz, ele traz como uma questão para a nossa vida que às vezes a gente fica muito preocupado em ter essas credenciais. E a perspectiva que Paulo vai trazer é no ser em Cristo, né? Então eu posso ter um diploma, eu posso ter a nacionalidade judaica, eu posso ter sido circuncidado, eu posso ter acontecido alguma coisa comigo, mas isso é o ter, isso é uma credencial da carne que pode sim, e não existe nenhum mal desde que o teu foco, né, o teu objetivo final não seja se gloriar, né? Não seja confiar nisso. Por isso que Paulo, para mim, fala muito, né? É um privilégio sofrer por Cristo, né? Porque sem certos sofrimentos em que você precisa se largar, né? Você
com tudo que você tem, você não consegue resolver o problema, aí você percebe que o ser é o mais importante. Então, essa mudança de valor que Paulo traz, ela é muito forte, né? E realmente valiosa, porque a gente olha e fala assim, o que eu tenho colocado, em qual credencial da carne eu tenho me apoiado para tomar as decisões, para as minhas ações, para aquilo que eu vou fazer com relação às outras pessoas ao meu redor, para aquilo que eu vou fazer por Cristo, porque infelizmente, existe muitas vezes em que a gente se apoia nesse ter e essas coisas são muletas. Né? Sejam ministeriais, muitas vezes você vê que às vezes eu estou fazendo aquilo, então aquilo é como se fosse um sinal de espiritualidade, então eu tenho aquilo, então tá tudo bem. E na realidade o que o Paulo está falando é assim, ó, muda essa perspectiva, porque o ter não significa nada. Né? Exatamente. Eu queria só acrescentar também, sobre circuncisão, eu dei continuidade, estava dando continuidade na leitura. E lá em Colossenses, capítulo 2, verso 9, eu vou ler aqui um pouquinho que Paulo fala sobre a circuncisão. Diz assim, ó: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina, da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. E aqui Paulo, né, ele nos mostra, né, a mesma visão, a mesma linha de pensamento sobre a circuncisão, né, que realmente não é pelas obras, não é porque vocês estavam falando aí pelas obras, pelo ter, pelo ser. Ele poderia falar pela lista, né, da vida dele, né, que ele não teve problema nenhum falar, então ninguém podia falar nada ao contrário, porque ele era tudo aquilo, e ele considerando, e ele falando sobre tudo aquilo que ele é, lembrando as pessoas do que ele era, e ainda ele considera como nada, perto do conhecer de Cristo, né? E isso nos faz refletir mesmo sobre, né, posições. O que adianta tantas posições? É bom estudar, é bom a gente se aperfeiçoar, claro, nós temos que fazer isso, faz parte, né, do mundo, nós temos, só que não só isso. Você pode ter tudo isso, mas se você não se aprofundar no conhecimento de Cristo, isso não vai ter peso nenhum, né? Não vai ter peso. Há um equilíbrio, mas a supremacia, né, como Paulo ele diz aqui, né, sobre a supremacia do conhecimento de Cristo, que é a base, que é o que nós precisamos, porque isso vai encaminhar as outras coisas, vai acrescentar as outras coisas, serão acréscimos, porque se eu conheço Jesus, se eu amo a Deus, né, se eu coloco isso na minha vida, as outras coisas vão ser encaixadas, vão ser acrescentadas. Isso vai ser algo a mais para nós anunciarmos a verdade. E por ele ser tudo aquilo, ele conseguiu entrar em vários lugares. E quem não tivesse aquilo não teria conseguido entrar. Né? Só, né, a gente aproveitar bem aquilo que o Senhor nos deu para poder entrar onde muitos, infelizmente, não conseguiriam entrar. Isso, exatamente. Eu acho que é exatamente isso que eu penso, porque não é quando ele fala aqui, né? Vamos ler o próximo trecho, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Não é que ele abominou todas as coisas e ele deletou todas aquelas coisas da vida dele. Ele simplesmente entendeu o lugar de cada coisa, né? Ele entendeu principalmente o lugar onde ele deveria estar, que ele não deveria se fiar em estar, por exemplo, na sinagoga,
tantas horas por dia. Ele entendeu que o que faz diferença mesmo, né, não é ele ser conhecido como, sei lá, da tribo de Benjamim. Ele é de Cristo, né? E isso mesmo que você falou, Josi, ele pôde alugar, e ele mais, né? Eu gosto daquela passagem que ele fala, que para hebreus, para judeus ele se fez judeus, né? Para os, não lembro as outras coisas, mas ele foi falando assim, para cada pessoa, para cada tipo de pessoa, ele se fez como ela, né? Na esperança de ganhar alguns, né? Então, assim, ele agiu, ele usou, né, como ferramentas para o propósito maior. Eu acho que isso é uma inspiração, né, para a gente usar tudo o que Deus nos proporciona como meios, como instrumentos, né, para o propósito maior de Cristo, para nós, que é fazer convergir nele todas as coisas, né, trazer tudo para Cristo. Quando vocês falavam aí, eu fiquei pensando que de todas essas credenciais, se elas servissem só para o indivíduo, seria maléfico, né? Quando a gente fala que ele usou disso para se aproximar das pessoas, se aproximar e levar e honrar a Cristo, traz a importância de que tudo aquilo, tudo que é de bom vem do Pai dos Céus, a gente sabe disso. E agora reconhecer que essas credenciais, elas também foram colocadas com um propósito, e aí não é só eu tenho a outros também, eu vou abençoar outros entrando naquele lugar que talvez ninguém mais entraria, né? E isso vai servir para que, não é para o meu benefício próprio, para o benefício do coletivo. Eu achei isso muito legal. Até tem um versículo, né, que diz, não vou lembrar o endereço agora, mas vocês vão lembrar, que fala que o dom que nós recebemos de Deus sempre é para usar para o próximo, para o outro. E aonde nós estivermos, né, cada um com a sua profissão, né, você não precisa estar em cima do altar para, né, levar a Cristo. Nós precisamos usar o que nós temos, né, a profissão que o Senhor deu, a Fábio Freitas, a Fábio Inocência, independente do que seja, representar a Cristo, né? Logo mais para frente nós chegaremos a falar sobre isso. Mas, assim, representar a Deus, levar Cristo através das atitudes. Se for preciso, fale alguma coisa, mas se não for preciso, só com as suas atitudes, levar a Cristo, aonde o melhor médico, né? Como meu marido tem falado muito sobre isso aqui na igreja, representa o médico, seja o melhor médico, levando a Cristo, né? Levando Cristo aonde ele estiver, né? Uma professora de criança, como nós precisamos de professoras de crianças cheias do poder de Deus, abençoando as crianças numa geração corrompida, né? Como nós precisamos de pessoas representando a Cristo em vários lugares. E Paulo aproveitou tudo aquilo que ele tinha e realmente fez para poder levar a Cristo, né? Não é só uma caixinha, não é só uma bolha. Nós não precisamos estar em uma bolha para levar, nós precisamos levar aonde nós estivermos. É assim que eu vejo e é assim que vai ser em nome de Jesus, né? Despertar o coração das pessoas a não viverem só num quadrado, só para si, mas sim levar a Cristo aonde o Senhor a enviar, isso que o Senhor quer. Pessoas dispostas, vasos para serem usados, aonde Ele enviar. Amém. Possamos ser assim. Esse é o objetivo principal do Minuto do Dia, né? Quando eu e a Fabi, a gente começou a pensar nisso, a gente pensou justamente na questão de ir para além das paredes, né, da igreja, ir para além da reunião mensal de mulheres na igreja, né? E poder abençoar outras pessoas com um primeiro minuto de meditação com o Senhor, né? Para aquele primeiro giro na roda, né? Que às vezes a gente precisa, né? Para se animar, para ter um momento com o Senhor. É isso mesmo, Josi. E aí eu acho bem bacana, né? O que Paulo fala aqui na... Só um minutinho, deixa eu ver. Tá. Eu coloquei uma questão aqui no versículo 8,
que ele fala, né? Mas, mais do que tudo isso, considero como perda, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu perguntei assim, o que eu mais quero na vida? O que eu mais quero na vida? Nada disso vai chegar à suprema grandeza de conhecer a Cristo, e mais, de ser encontrado nele, né? Qualquer pessoa no mundo, a qualquer tempo, poder dizer: por onde anda a Fabiana? O que a Fabiana vem fazendo? Que todos eles tenham certeza de que Fabiana está em Cristo. que isso seja a maior certeza, né, que as pessoas possam ter a respeito de nós, né, sempre. E eu acho muito legal o que Paulo faz nesse capítulo, que é uma coisa que me chama muito a atenção por conta do meu interesse em gestão do tempo, organização, enfim, estou sempre falando sobre isso. Ele fala aqui a respeito de algo que eu trouxe como aplicação em alguns estudos atrás, que é a questão do presente, passado e futuro, né? Às vezes a gente está tão focado no que a gente vai fazer, no nosso futuro, o que a gente quer daqui para frente, que a gente esquece de considerar quem a gente tem sido, qual é a nossa história, o que nos trouxe até aqui, o que daqui em diante vai facilitar o meu caminho para eu conseguir o que eu quero e o que está me atravancando, que aconteceu no meu passado, que existe em mim hoje e que vai me impedir, na verdade, de conseguir o que eu quero, que não tem nada a ver com o que eu quero, né? Não adianta simplesmente continuar andando sem considerar quem você foi, seja para trazer aquilo com você ou seja para deixar para trás, como Paulo faz aqui. Ele fala sobre tudo isso, sobre o que o constituiu, o que foi a história dele na maior parte da vida dele, né? E agora ele começa a falar sobre o desejo dele, sobre o futuro dele, né? Eu achei isso muito legal. Ele fala, né, no versículo 10, quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer... Gente, isso tudo não importa, passou. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos, me tornando como ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, né? Eu já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Não foi só para ser salvo para ter um lugar no céu. Eu fui salvo para conhecer a Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Eu fui salvo para conhecê-lo, para alcançá-lo. Por isso que eu fui alcançado por ele. E, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, tudo que ele já falou aqui, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Exige maturidade. Às vezes isso é algo que a gente vai ler e vai repetir por muitos anos da nossa caminhada cristã. E um dia aquilo vai fazer sentido para nós. É isso que Paulo fala aqui. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus os esclarecerá. Não vou pressionar para vocês entenderem, né? Não vou tentar argumentar com vocês para vocês entenderem. Isso é algo que vem de Deus. No tempo de vocês vão entender. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha, se você ainda não pensa dessa forma que eu estou te falando aqui, que Deus revelou e que Ele vai te revelar no teu tempo, tudo bem, mas vive de acordo com aquilo que você já alcançou. Onde você já chegou no teu entendimento, não vive aquém disso. Vive totalmente isso, né? As coisas que você já entendeu de Cristo, já aprendeu, já viveu com Ele, não retrocede. Vive de agora em diante, né? Então, somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Fábio, você colocou a questão do futuro, né? E ele traz o ponto que o futuro começa hoje, né? Exatamente com o que você tem. Então, o futuro ele não está lá na frente. O futuro ele está agora. Uhum. E tem algumas palavras que são muito poderosas ali no versículo 10, que eu só quero pegar essas palavras, assim.
o poder da ressurreição. Então, como é que eu vivo do agora para o futuro? Como é que eu me esqueço dessas coisas que ficaram ali para trás, de tudo aquilo que já foi usado, né, que se não foi usado e que se está atrapalhando, que saia, enfim. Mas como é que eu vivo esse presente e futuro, né? Quando se fala do poder da ressurreição, deveria remeter a gente a algo que não pode ser contido. O pecado foi vencido, né? A morte foi vencida por aquele poder desse Deus maravilhoso que a gente segue. Então, assim, quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição. O mesmo, em Efésios fala isso, né? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está em vocês. Então, tudo aquilo que a gente possa pensar que será uma limitação ou não, em Cristo, esse poder que existe não pode ser limitado. Então, o presente e o futuro, para viver realmente as nossas vidas com aquilo que a gente já conheceu e tendo maturidade, para conseguir entender, né, que participar dos sofrimentos né, todo esse perrengue que a gente é envolvido no dia a dia, né, nos torna semelhantes com Cristo na sua morte, semelhantes em humildade, semelhantes em deixar, aqui como a gente falou no capítulo 2, em deixar todo aquele, né, poder como sendo Deus para olhar um objetivo à frente, que é a alegria proposta, que é a nossa salvação, que é a união, a unidade, né, em que poderia ser restabelecida entre Deus e nós, e entre nós, né? Então, acho que essas palavras são palavras fortes que trazem um peso, uma importância, uma perspectiva diferente com relação a como é que eu vivo com tudo aquilo que eu já tenho aprendido, né? Como é que eu faço que esse tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, né? Eu preciso reconhecer que através de Cristo, esse poder que não tem como ser controlado, e a semelhança em que a beleza do sofrimento e das oportunidades em que nós somos submetidos, se a gente conseguir aproveitar, tudo aquilo que é de credencial nossa vai sair, e aquilo que é de Cristo vai se potencializar. Amém. Amém. Eu gosto de ver também esses versículos. Aqui nós podemos ver aqui no verso 13, ali no verso 13, ali em diante, que fala que são duas atitudes, né? Que vocês estavam comentando sobre, como Paulo diz aqui, as coisas para trás. Ele tem duas atitudes. Ele esquece das coisas que ficaram para trás, da vida que ele tinha antes. E como a gente vê, né, infelizmente, pessoas não conseguindo avançar pelo que passou, porque Paulo perseguia os cristãos, né? Paulo fazia muitas coisas porque ele achava que era correto. Como ali na lista que ele fala do que ele era, ele esquece daquilo. Então, muitas vezes nós somos barrados por passados, por coisas que nós fizemos no passado e nos impedem de avançar. E quando nós olhamos, que nem a Fábio falou agora, quando nós olhamos para Cristo, o poder da ressurreição, aquilo que Cristo fez, nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos escolhidos por Cristo. Então, aquilo que ficou para trás tem que ficar para trás mesmo, prossigo para o alvo. Há um alvo a ser conquistado, não só pelo chamado que Paulo tinha de levar o evangelho, mas assim da vida dele, porque ele também é filho de Deus, ele também era filho de Deus, ele também recebeu o perdão de Cristo por tudo aquilo que ele passou no passado. Então, essas coisas ficaram para trás, a vida que ele tinha antes, ele não ficava remoendo aquilo que ele passou, não ficava remoendo aquilo que ele fez. Ele tinha um alvo a ser seguido, então ele olhava para o alvo. Então, as duas atitudes que Paulo mostra que ele teve e aquilo que ele tem que fazer, aquilo que nós temos que fazer, é esquecer do que ficam para trás e avançar para o que está adiante. E ele reconhece isso e diz que isso é uma maturidade. Ele quer que todos acompanhem essa maturidade junto com ele. Mas se não, fique naquilo que você já sabe, que já é muito aquilo que você já sabe. E aquilo que você já sabe pode alimentar uma multidão. O pouco que nós temos nas nossas mãos
né? Como Jesus nos ensina na multiplicação de pães e peixes, aquilo que nós temos, o pouco que nós temos, alimenta uma multidão. E às vezes a gente espera ter o alimento para uma multidão, para depois alimentar, mas não, o pouco que nós temos, entregue na mão daquele que faz o milagre, faz alcançar milhares de pessoas, uma multidão. Amém? Assim que eu gosto de ver também esses versículos aí, esquece o que passou e vai, porque o que passou barra muitas vezes de ir. É verdade, é verdade. E quando ele fala sobre conhecer, né, o que eu quero? O que eu quero de Cristo? Eu quero conhecer a Cristo, o próprio Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Eu fico pensando que isso fala muito a respeito da expectativa que a gente tem de Cristo estar na nossa vida, né? O que a gente quer de Cristo? O que a gente quer da nossa vida cristã, né? Eu lembro que Paulo, ele queria conhecer o poder da ressurreição. Gente, como a Fabi falou, isso rompe com tudo. Não tem poder maior que esse. É um poder que rompeu com a morte, sabe? Superou a morte, que é algo que a gente tem como inevitável, né, na vida. Mas Deus superou isso. E era isso que Paulo queria conhecer. E faz lembrar do que a Thalissa, né, falava. Falava não, deve falar até hoje. Ainda está aí servindo o Senhor, firme e forte. Mas ela falava assim pra gente, você pode ter de Cristo o quanto que você quiser. Cristo, ele se deu todo para você. Então, você pode ter de Cristo o quanto você quiser. Se você quiser um pouco, você vai ter um pouco. Se você quiser muito, você vai ter muito. E Paulo queria tudo. Ele queria conhecer a Cristo, ele queria conhecer o poder da ressurreição. Incrível isso, né? E ele sabia o preço disso. Porque ele sabia que, para isso, ele teria que conhecer também, né, a participação nos seus sofrimentos, sendo igual a ele na sua morte. Né? Assim, ai, Cristo, e aí? Me mostra como que é essa glória toda. Mostro, claro, vamos lá. Tá disposto? Tá disposto a tomar o cálice que eu vou tomar? Com certeza vai tomar o cálice que eu vou tomar. Então, assim, só trazendo um pouco de leveza aí para essa aplicação que é tão profunda, né? Enfim, Cristo, é isso que eu penso, né? Cristo, ele tá todo para nós, né? E que a gente possa querer conhecê-lo cada vez mais completamente. E um dia iremos. E essa maturidade se nesse corpo ou se no próximo, né? Não sabemos, mas iremos conhecê-lo por completo. Essa parte dessa maturidade que Paulo fala no versículo 15, né? É exatamente sobre isso, né? De realmente conseguir ter essa perspectiva e esse alvo, né? Muito claro onde eu vou despender os meus esforços, as minhas ações. Vai ser em coisas que vão para adicionar o ter ou o ser, né? Porque o ser encontrado em Cristo é conhecer o poder da ressurreição, participar e entender o que os sofrimentos geram, né, e transformam nas nossas vidas, é muito maduro. É algo que a gente realmente precisa buscar, é algo que a gente precisa ir adiante. Toda e qualquer lição que a gente tem, né, na palavra, é como se fosse uma matéria nova. Realmente, sabe? Assim, eu vou para a escola, é uma matéria nova. Eu não conheço nada disso e eu preciso me esforçar porque eu preciso estudar, porque a cada dia pode ter uma prova surpresa. Mas aquilo que é legal é que a gente é prova com consulta. Então, ó, tá aqui. Ela pode até nem perguntar, surpresa, né? Com consulta. Não. Não precisa. Mas ela vai acontecer. Vai acontecer a prova surpresa. Então, todos esses aprendizados, todas essas coisas que a gente está falando, vai acontecer, amiguinho. É uma liçãozinha nova, vai ser surpresa, mas não se esquece que está aqui. Então, realmente, a gente precisa crescer nessa maturidade, nesse conhecimento, nesse entendimento. E essa beleza da palavra, assim, até meus olhos são todos cheios de lágrima aqui. Assim, é emocionante ver, sentir o carinho de Deus com as nossas vidas, né?
Prova com consulta. E para quem está ouvindo, consulta é lógico que é a Bíblia, né? Que a Fabi mostrou aqui, ó. Tá aqui a consulta. Lógico, temos sempre a palavra aí disponível para nós. Glória a Deus. Que lindo, Fabi. E aí, prossigamos, né? Pelo exemplo de Paulo, prossigamos. A partir do versículo 17, ele diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Quanta autoridade, né? Em Paulo, dizer, olha para o meu exemplo, né? Tem essas pessoas falando coisas estranhas aí para vocês, permaneçam no meu exemplo. Pois, como eu já disse repetidas vezes, repetindo de novo aqui, Paulo, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Aquilo moveu ele, né? Emocionou ele ali de alguma forma. E ele chegou a lágrimas para repetir isso mais uma vez. O destino deles, gente, é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Esse seu Deus é o estômago me fez lembrar do só olha para o próprio umbigo, né? E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam em coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aí vamos fazer o versículo 1 do 4 como bônus. Vai aparecer 2 vezes, vai aparecer no 3 e no 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Que lindo, né? Que lindo. Lindão. Fábio, quando você estava falando sobre a questão de ser imitadores, o versículo ali 17, né, serem meus exemplos, muitas vezes a gente, eu gosto de usar essa palavra, romantiza a questão do exemplo, falando assim, eu não sou exemplo, Cristo é. Não, amiguinho, deixa eu deixar uma coisa clara para você, você é exemplo, querendo ou não. Então não romantize isso, você é querendo ou não. E aí me remeteu a passagem que Jesus purifica o templo, né, em que eles estão ali fazendo o câmbio com tudo, assim, do pátrio externo, onde qualquer pessoa poderia entrar, só que eles estavam impedindo as pessoas de realmente ter uma verdadeira adoração, porque tinha que ser aquele bichinho, daquele jeito, então você tem que pegar esse daqui, você tem que trocar, porque isso não tá bom, enfim. Jesus vai lá e limpa e fala, essa aqui deveria ser uma casa de oração. Mas me remete que o nosso pátio externo está a todo tempo aberto. E como é que ele está? Ele está com câmbio? Ou ele está aberto para que as pessoas realmente entrem? E essa questão do imitar elas vão olhar a minha atitude, porque meu pátio externo está aberto, sempre. Lá no interior, é só Deus realmente que conhece muito mais do que a gente, às vezes a gente não consegue nem imaginar algumas coisas que tem dentro de nós e que precisam ser retiradas, né? Mas o pátio externo é para todas as pessoas que estão ao nosso redor, como a Josi trouxe, se é um professor, se é um médico, se é... né? Como é que você está levando a Cristo? Então, como é que você está? Então, assim, não só dentro da comunidade de fé, né? Sejam meus imitadores, que é essa questão, mas assim, como é que tá? Como é que você está sendo visto pelas outras pessoas? E não é para trazer um peso, na realidade, é para trazer a realidade, a responsabilidade de que Paulo fala assim, ó, vocês já sabem quem vocês são em Cristo, agora vivam de modo digno disso, né? Então, não se esqueçam disso. Então, que esses exemplos, esses padrões, eles sejam estabelecidos. E quando fala em padrões, e aí eu juntei os 2 versículos, quando ele fala da nossa pátria não ser aqui, a nossa cidadania não está aqui. O que é muito atacado, principalmente no nosso país? Você não vê as pessoas como... Talvez na nossa época a gente cantava o hino, a gente, né, tinha outros sentimentos quanto ao seu país, outros conceitos de moral, do que realmente é moral, do que realmente é respeito, do que realmente é ordem. Hoje você vê crianças desrespeitando professores. Por quê? Porque os marcos foram movidos. Porque a identidade daquele, né, do país
não está sendo respeitada. Então, quando ele submete, claro, para a identidade celestial, submete a gente de viver dessa maneira digna. Mas se a gente colocar aqui que a gente foi colocado neste país por Deus, era para que a gente fosse relevante de alguma maneira. Então, se eu vivo com a perspectiva celestial, eu sou relevante aqui também, nessa pátria, né? Neste local em que eu estou. Então, queira ou não, você tem uma vidraça de vidro aqui, ó, querida, que todo mundo está enxergando. Isso me fez pensar na questão, exatamente isso que você estava falando, né? Só que eu pensei na vertente da ordem das coisas, né? Muitas pessoas tentam ser exemplo, né? E não conseguem ser. As pessoas não reconhecem o exemplo e a autoridade delas, né? Elas têm o título, elas têm o cargo, mas elas não são reconhecidas por aquela posição que elas ocupam. E outras pessoas têm, assim, nem estão interessadas nisso, estão só vivendo a vida delas e são um mega exemplo, porque o exemplo está em quem reconhece, né? Quem olha para você e diz, você é um exemplo para mim, né? E me fez lembrar de quando eu fazia jiu-jitsu, que uma cerimônia lá de graduação, né? O meu amigo ganhou faixa roxa e eu ganhei umas listrinhas na minha faixa branca, né? Que é tipo como se fossem degraus para você chegar na faixa azul. Cara, o peso daquela listrinha para mim e o peso da faixa roxa para ele, a gente conversando, a gente falou a mesma coisa. Eu falei assim, caraca, agora eu tenho faixinhas na minha faixa branca, listras na minha faixa branca. Aí ele falou, caramba, agora eu sou um faixa roxa. O que isso significa? Você ser um faixa roxa, você passar da azul para roxa, não significa que você domina a faixa roxa. Significa que você dominou a faixa azul. E que agora você vai ter que fazer de tudo para ser digno da faixa roxa que você ganhou. Entendeu? Para você ganhar a próxima. E eu me sentia da mesma forma. Falei, gente, eu tenho essas listras aqui agora. Todo mundo ali com a faixa branca, eu tenho umas listras na minha. Eu tenho que fazer jus àquilo, né? E eu vejo o ser exemplo como isso, né? Se alguém me tem como exemplo, e eu sei disso, ou se eu não sei ainda, independe, eu tenho que fazer jus a quem eu fui chamada para ser. Eu sou salva, disso eu sei. Como é que eu faço jus? Como é que eu ando de maneira digna, como fala lá em Efésios, né? Como é que eu ando de maneira digna disso daqui, dessa posição que eu tô agora, em que eu fui colocada, né? Então, realmente, Fabi, isso que você trouxe é muito importante. Paulo fala, sigam o meu exemplo, porque ele não tinha o milindre, né? Ele tinha a convicção daquilo. Mas a gente tem que estar ciente disso também. A gente a gente tem que ter a convicção e a certeza de que a gente pode olhar para os nossos filhos e falar, ó, sigam o meu exemplo. Aquela coisa de, não, porque o pai do fulano, mas você não é filha do fulano, sabe? Você é meu filho. Meu filho, siga o meu exemplo. Eu sei do que eu tô falando para você e você pode conferir isso na minha vida, nos meus atos. Que desafio, né? Que desafio, assim. Eu trouxe essa questão. Para ser exemplo, precisa viver, né, conforme. E então esse é o ponto. Não adianta a gente querer ser algo sem vivenciar aquilo. É a mesma coisa eu falar para meus filhos. Não beba o suco antes do almoço. E eu vou lá e bebo antes. Cara, eles estão me vendo beber antes. E aí, que mensagem, né, antagônica você está passando aí para as crianças? É a mesma coisa na vida, né? Na nossa caminhada. Eu vejo assim que a dificuldade hoje é nós saber mesmo de onde nós somos, né? Da onde nós viemos e para onde nós vamos. E a dificuldade que eu tenho visto hoje é o viver como filhos de Deus, né? O viver, eu sei que eu sou filha, então eu tenho esses direitos. E quando nós sabemos que nós temos o direito, né? Nós temos o direito de serem filhos de Deus, nós fomos aceitos por Ele, nós temos que crer, e quando nós cremos, né? Nós seremos achados em Deus, encontrados em Jesus.
né? Porque quem é filho sempre é filho. Meu filho nunca vai deixar de ser meu filho. Ele pode tomar algumas atitudes que eu não concordo. Isso vai acontecer. Vocês sabem disso, né? Por terem filhos. Então, eles tomam atitudes que não é corretas. Mas eles são meus filhos. Eu os quero para perto. Né? Eles sabem que se alguma coisa apertar neles, eles vão correr para nós, para os pais. Né? Então, a partir do momento que nós entendemos de onde nós somos, né? Para que nós fomos criados, para que nós fomos formados, gerados em Deus, é só nós vivermos, né? Vivermos como realmente, né? Nós fomos chamados para viver. Eu sou do céu, eu não sou daqui. Os meus olhos têm que estar no céu. Meus pés estão na terra, mas meus olhos têm que estar no céu. E quando nós entendemos isso, que eu acho que a dificuldade maior é o entender, é o aceitar. E quando nós fazemos isso, gera aquela verdade, aquilo que nós estamos fazendo. Não, eu sei que não é daqui, isso é muito pequeno, não vou me apegar. Tem algo maior. Isso aqui eu considero como perca, isso aqui como esterco, né? Como Paulo usa esse termo forte, esterco é esterco mesmo, né? Ele considera assim. Então, isso aqui é muito pequeno, eu tenho algo muito maior, eu não sou daqui, aqui é tão pequeno, aqui é tão passageiro. Se o Senhor nos permitir viver 90 anos, né, tão pequeno, perto daquilo que meu Pai, meu Deus, Jesus está preparando lá para mim, é tão pequeno. E quando a gente tem essa certeza, as coisas se tornam mais leves, né? O nosso falar fica mais leve, o nosso agir, as nossas atitudes, não é pelo que nós sentimos, não é pelo que eu senti um arrepio para fazer tal coisa. Não, eu faço porque eu sei que está certo. Eu vou agradar o meu Pai. E a gente vê a diferença dos filhos, um que agrada, outro que não agrada. A Fábio, ele só tem um, então ela só tem um exemplo. Que agrada e desagrada. Ora agrada, ora desagrada. Às vezes é os dois. Então eu tenho 2 filhos, cada filho age de uma forma diferente. Um às vezes escuta de uma forma, mas eu tenho que ser mais ríspida com ele. Agora o outro é tão mais fácil, eu sinto prazer em dar coisas a ele, pela obediência, porque ele está ali, ele sabe qual é a posição, ele ouve, ele obedece, então é mais fácil de lidar com ele. Não há acepção de pessoas, mas o tratamento, nós que somos mães, nós sabemos que há diferença em tratar, né? Em uns momentos a gente faz certas coisas para aquele que obedece, porque aquele sabe como tem que ser feito e faz. E agora tem um que sabe que tem que ser feito, mas não faz. Quer seguir a própria vida, a própria forma, né? Daí a gente vai lá, não, esse é o caminho. Até eles entenderem, né, que, né, nós somos pais e nós sabemos o que é melhor para os filhos. E é assim que o nosso Deus, ele nos instrui, nos mostra. Nós temos que saber que nós somos dele, né? Nós temos algo maior para viver. Amém, amém. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Peraí, que eu tenho que lembrar. Eu fiz algumas perguntinhas. Prepara para o spoiler. Porque a Josi falou, né? Porque a gente não tem certeza de que, não sabe muito bem quem é, para onde vai, né? Quando a gente tem essas dúvidas, tudo fica mais difícil. Março vai ser o mês para a gente trazer muita coisa boa nesse sentido. Março vai ser o mês da identidade aqui no Minuto do Dia. Então, a gente vai trazer muito assunto aí sobre isso. Fala, Fabi. Muito bom. Eu fiz algumas perguntas para acho que talvez ajudar no fechamento de hoje, né? A primeira que eu fiz foi: o que eu preciso entregar para ganhar mais conhecimento de Cristo? Então, dentro de todas essas credenciais da carne, dos sonhos que eu coloco, como a Fabi colocou, o que eu quero tanto ter, né? Mas não se compara a Cristo. Então, o que eu realmente preciso entregar para ganhar Cristo? Para conhecer mais dele, do seu poder, né? E outro é, como que eu sou conhecida? Como que as pessoas têm me visto a partir da minha caminhada com Cristo? É um bom exercício. Gostei. E vamos pensar nisso hoje, pegar nosso caderninho ali, escrever um pouquinho sobre isso. Vai ser uma ótima reflexão e vai ajudar a gente a
sedimentar melhor essa palavra, né? Assentar melhor ainda essa palavra aqui no nosso coração. Nossa, que livro rapidinho. Semana que vem a gente já termina. Então, vamos orar a Deus que terminemos com alegria triunfante.